Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado povo de Deus, estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para essa mensagem simples e objetiva que se inicia aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos do 16 ao 18, que diz assim: Conseguiu que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número de seu nome. Eis que a sabedoria, quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque o número é de um homem, e esse número é 666. Então, meus irmãos, nós vivemos em uns dias, não estou aqui afirmando nada, em que a tecnologia, em que o sistema que aí está sendo implantado no mundo é semelhante a esse sistema em que o anticristo irá usar no período da grande tribulação. Que aqueles que não tiver, a marca, da fera não poderão comprar, nem vender, não fazer nada, ainda assim serão caçados. E nesse momento, nesses dias que assim estamos vivendo, muitas dessas tecnologias que estão sendo criadas já favorece muitas dessas coisas, como leitura facial, como também esses pagamentos, por moedas digitais. Tudo aí já diz que o povo está sendo monitorado, controlado, mas nem muitos estão percebendo. Então, meus irmãos, devemos estar atentos a tudo isso, porque muitas dessas coisas, parece muito bom, mas sabemos que ninguém dá nada de graça, Tudo tem um preço. Se não fosse por isso, nosso Senhor Jesus Cristo não precisaria ter vindo a esta terra e ter morrido por cada um de nós, lá naquela cruz. Então aqui nada é de graça, tudo tem um preço, Até mesmo para que a gente possa alcançar o céu, nós precisamos passar dessa vida, morrer desta vida para alcançarmos uma outra vida. Então devemos estar atentos a todas essas questões que têm acontecido no mundo aí afora, Até mesmo essas guerras que estão aí acontecendo, seja ela lá da Ucrânia com a Rússia e agora Israel com o Hamas. Tudo isso é para um propósito, Para esse propósito de que se restabeleça uma nova ordem no mundo, E por isso é necessário que eles lutem para que o vencedor estabeleça uma nova ordem. E essa nova ordem pode aí então surgir um anticristo e os falsos profetas. E eles então irão trazer isso aqui que está escrito em Apocalipse 13, que conseguiu que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, tivessem um sinal na mão direita, na fronte, que ninguém pudesse comprar ou vender, senão os que tivessem com o nome da fera. Então, meus irmãos, devemos estar atentos, ligados, vigilantes em oração, porque os dias se aproximam da volta do nosso Senhor e cada vez mais o inimigo está,
roendo as unhas, né? E contando os dias, porque ele sabe que o seu tempo aqui nessa terra é curto. Então ele tem preparado muitas armadilhas, né? E nessas armadilhas muitos não estão percebendo. Ele não precisa mostrar nada para ninguém. Você vê que ele faz as coisas aí, né? Tá sempre aprontando, mas ele não bota a cara. Ele só manda as pessoas capanga, né? Como dizia minha falecida avó, que o diabo ele não manda, ele não vai, mas ele manda os secretários, né? Tá mandando a galera aí, porque ele sabe que se ele aparecer, o seu tempo aqui já é curto. Se ele aparecer, aí acabou tudo, né? Então devemos estar atentos. E aí, dando continuidade, né, na nossa mensagem, lá em Mateus 10, 28 ao 33, que diz assim: não temais aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Temeis aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena, e não se vende. Isso quer dizer que pode precipitar o corpo no inferno. Não se vende 2 passarinhos por um. Esse, no entanto, nenhum cai por terra, senão é da vontade de Deus. Versículo 30. Porque até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois bem valeis mais do que os pássaros. Vós, portanto, que dê testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho deles diante de meu Pai, e que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está no céu. Então, meus irmãos, que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados, né? Não devemos temer, né? Se assim chegarmos a esses dias difíceis, porque nós valemos mais do que os pássaros. Portanto, devemos dar testemunhos diante dos homens também. E eu darei testemunho diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Porque não devemos temer aquele que mata o corpo, mas devemos temer aquele que pode matar o corpo e a alma e precipitar no inferno. Então, meus irmãos, para esses dias difíceis, o Senhor nos traz essa palavra, nos alertando, né? Nos fortalecendo que a nossa preocupação deve ser com o inimigo, porque ele pode matar o corpo e a alma e precipitar o nosso espírito no inferno. E aí, para assim terminarmos, em João 17:14, vai dizer que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Dá-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. E hoje esse versículo nos ensina que, como crentes que estamos no mundo, mas não somos do mundo, que significa que podemos ter a visão mundana das coisas, que significa que não podemos ter a visão mundana das coisas, né? Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Que isso quer dizer
Quer dizer que não podemos aceitar tudo achando, como eu sempre digo, que vamos viver eternamente, né? Porque aí então ficaremos como presas fáceis para o inimigo. Porque aí ele irá fazer o que bem quer e o que dizer, né? Por isso devemos estar atentos a essas palavras, esses versículos, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o Senhor nos dará a palavra, e o mundo nos odiará, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, né? Então, meus irmãos, era isso, né? Devemos estar atentos a todos os sinais, devemos prestar atenção em tudo, porque os dias estão aí, os dias maus, como a própria Bíblia diz, e orar e vigiar, né? E orar e vigiar não é só orar, não, ficar lá ou fazendo oração, seja dentro da igreja ou até na própria casa, mas é estar vigilante, né? Como sentinela, que ali eu, como vigia esperando a aurora, né? A todo instante, vigilante, né? Como aqueles soldados que ficam lá guardando os quartéis lá de prontidão, né? Não que a pessoa não vá dormir, mas está atento, né? Não é bem assim, né? Mas enfim, é isso. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus os abençoe.